Quando mais criança, eu via as pessoas mais idosas, mais velhas dizendo: estou numa prova. Eu pensava: prova? Essa senhora estuda ainda? Esse senhor estuda ainda? Eles estão na escola? Prova vai ter eu, de matemática, que eu sou muito ruim. E se eu não passar dessa prova, eu vou ter um castigo legal. Não vou jogar bolinha de gude na rua, não vou jogar um ioiô, não vou jogar um peão, não vou poder jogar bola, brincar de bets, mãe da rua, esconde-esconde, corrida, polícia e ladrão, brincadeiras que tinha na minha época, brincadeiras bem da rua mesmo. E se eu não passar nessa prova, não vou poder de fato viver essas aventuras, essas brincadeiras de criança e de infância. Agora essa senhora está falando de prova, mas que prova que ela vai fazer? Ela é uma senhora, estuda ainda? E eu ficava entendendo, daí para piorar, elas falavam assim: você nem sabe, estou passando pelo deserto. Deserto? Mas onde que é o deserto que essa senhora aí? A gente, quando era mais novo, era mais simprão. Hoje talvez uma criança já tenha entendimento do que é prova, do que é deserto. E com o longo do tempo eu vim entender o que é deserto. Quando a pessoa fala: estou no deserto, estou pela prova. Por quê? Eu também passei pelos meus desertos e agora eu vim entendendo o que é deserto. Quando falávamos de deserto, é uma linguagem de fala, é simplesmente uma linguagem de comunicação. Está falando que está numa situação difícil, uma dificuldade, está passando por uma situação calamitosa, algo que não se preparou para passar, não queria estar passando. Porque bem de verdade é que o deserto ele é frio durante a noite e ele é muito calor durante o dia. O deserto é algo bem enigmático. O deserto é algo que você não sabe decifrar legal o que é de fato o deserto. Existem vários tipos de deserto que passamos e de fato existem vários desertos. O deserto do Saara mesmo, o deserto de Atacama são considerados os desertos mais quentes que existem. Ele arranca a pele, ele é escaldante, tanto de Saara quanto de Atacama. São desertos muito quentes, super quentes. Já o deserto de Gobi é um deserto mais frio. À noite aquilo lá é frio terrível. Embora todos os desertos durante o dia, ele é muito calor, muito escaldoso o calor. E à noite ele é frio, muito frio. Porém, o deserto de Gobi, à noite ele é terrível, chega a machucar os ossos de tão frio que é. E os desertos ele tem seus desafios. O deserto, quem está passando por deserto sabe como que é. Existem desafios no deserto. No deserto tem tempestade de areia. Imagine, quem já viu uma tempestade de areia? Quem já assistiu filmes que houve uma tempestade de areia? Tudo isso é o deserto. Vem aquela tempestade forte de areia que você não pode abrir o olho, seu corpo está tudo... Você nem está entendendo o que está acontecendo. A tempestade de areia faz você não entender o que está acontecendo, nem de onde vem, você não consegue nem abrir o olho para olhar. Isto é o deserto. O deserto não tem vegetação. No deserto você acha falta de muita coisa porque você vê as coisas tudo obscuro. Você não consegue ter uma visão ampla. Tudo isso é o seu deserto. No deserto não tem vegetação. No deserto não tem água. No deserto não tem água. Quem achar um deserto com água, tem alguns pontos que tem e outros vivem por miragem. No deserto falta água. No deserto falta alimentação. O que você vai enfrentar no deserto? Solidão. No deserto você olha dos lados e não enxerga ninguém, você não enxerga a vida, você não enxerga a esperança, você não enxerga a força. O deserto é um lugar de solidão, além de ser muito calor, faltar água, faltar vegetação, ele é um lugar de solidão. Quando você está no deserto não adianta, é só você e o majestoso, só o Criador pode te ajudar. Esse é o teu deserto. Hoje eu entendo como aquelas senhoras quando elas diziam: estou passando pelo deserto. Hoje eu entendo, você tem que entender literalmente o deserto e você vai ter que entender o deserto que você está passando. Não sei se é o deserto de Saara, de Atacama, de Gobi, só sei que passar pelo deserto não é fácil. Tudo isso você vai encontrar. Falta de enxergar a vegetação, você não vê mais sentido, você vai ver que não tem mais água, não tem mais alimento, você vai ver a solidão no deserto por todos os lados, você vai buscar abrigo. Você vai procurar esperança, você vai procurar, porque no deserto a pessoa procura abrigo. Ela tem que se abrigar, às vezes a barraca que ela levou estragou, as roupas já
não dá para usar mais, ela está nua, ela está passando por dificuldade, ela não tem mais condições, tudo isso é o deserto. Falta o dinheiro, falta o abrigo, você procura um abraço, um amigo de alguém e não encontra. O que está acontecendo na minha vida? Calma, não é uma doença, é o deserto que você está passando. Todos nós temos nossos desertos. Quem não tem o deserto? Todos têm. Todo ser humano passa por deserto. Agora, como você vai sair do deserto? Aí que tá. Tem pessoas que conseguem sair, tem pessoas que se entregam e ficam presos no deserto. Fato é que todos vão chegar ao caminho. O deserto tem um caminho de saída. Você vai sair do deserto. Como você entrou, você vai sair. Agora, você tem que querer sair. Se você se acomodar e desistir mesmo, se entregar, você vai morrer nesse deserto. Vai morrer na solidão, vai morrer nesse calor, sem vegetação, sem água, sem esperança, calor durante o dia, frio durante a noite. Você tem que entender os caminhos do deserto e você tem que persistir. Se você continuar persistindo, você vai sair desse deserto. Por quê? A caminhada do deserto é uma caminhada longa. Se você for ver as pessoas atravessando o deserto, às vezes dura 7 dias, 7 noites. Não é tão rápido passar pelo deserto. Porém, o deserto tem um final. O deserto sempre vai ter um final, ele sempre tem um caminho de saída. Tem um caminho de entrada e tem um caminho de saída. A caminhada é longa? Lógico que é longa, mas existe saída. Para o seu deserto existe saída, assim como tem saída do deserto do Saara, do Atacama, do deserto de Gobi, tantos desertos tem por aí. Tem saída? Também tem saída do seu deserto. Lógico que tem saída, todos os desertos têm saída. Existia um homem, no nome de Nicolas. Nicolas é o nome do meu sobrinho número 1. Sobrinhos, sobrinhas, e meu sobrinho número 1 chama Nicolas. E Nicolas agora quis explorar o deserto de Atacama. Falou, vou passar pelo deserto de Atacama. E ele se preparou. Às vezes nós passamos pelo deserto e nós não se preparamos para o deserto. Porque quem vai se preparar para o deserto? Quem vai se preparar para o sofrimento? Quem vai se preparar para dias difíceis? A gente se prepara para a festa. A gente se prepara para a bonança, a gente se prepara para erguer o troféu. Ninguém se prepara para o deserto, ninguém se prepara para a solidão, falta de abrigo, sem vegetação, sem esperança, sem sonhos, sem objetivo, sem nada. Ninguém se prepara para o deserto. Nós se preparamos para os troféus, para os dias bons. Ninguém se prepara para os dias ruins. Parece que não, mas Nicolas se preparou para passar o deserto. E Nicolas agora na exploração, ele achou que era fácil, mesmo preparado. Ele não entendia qual era a jornada que ele ia passar. Ele não entendia, ele se preparou, mas ele não imaginou a jornada que seria. Ele levou um pouco de água, a água começou a acabar, teve que economizar, regrar a água. Levou comida, a comida também começou a acabar. Não levou o suficiente porque a fome aumentou, teve que regrar comida. Passou pelo maior frio porque os cobertores começaram a estragar, porque tanto o frio à noite como o dia começou a estragar os cobertores, começou a estragar a sua roupa. E quando Nicolas achou que estava tudo tranquilo, agora veio a tempestade de areia. E essa tempestade de areia deixou ele abalado, o corpo tudo machucado, as pedrinhas da areia batiam nele conforme batia, fazendo ferida, ia sangrando o seu rosto, o seu corpo inteiro. E Nicolas começou a entender que ele fez uma má coisa, querer passar por esse deserto de Atacama. Mas ele falou, tenho que continuar, tenho que persistir, porque se eu já comecei, agora eu tenho que ir. Só que quando Nicolas pensou em parar de fato, veio a solução. O ser humano, o vitorioso, a vitoriosa, quem busca, consegue encontrar soluções. É que nem o empreendedor ele trabalha com aquilo que ele tem. Um dia eu fiz um curso básico, uma instituição de Sorocaba, sobre empreendedorismo. E o professor nos deu R$2 para nós fazermos dinheiro. E com esses R$2, a gente foi, comprou, as meninas que estavam conosco, comprou um pano de prato, pintou, vendeu. Gastou um dinheiro, comprou várias paçoquitas, vendeu. Daqui a pouco já estava com uma toalha de mesa, vendeu. Final das contas, R$80, de R$2 fizeram R$2. Ou de R$2 fizeram R$80. Isso é empreender. E o ser humano tem a capacidade de empreender, o ser humano tem a capacidade de sobreviver em tempos difíceis,
É só apertar, é só vir o deserto que ele consegue se virar. E Nicolas agora, quando ia desistir, ele aprendeu a ler as estrelas. Ele aprendeu a ler o tempo das estrelas, posição das estrelas, não sei como. Mas Nicolas conseguiu achar o caminho das estrelas. E pelas estrelas de noite a noite, ele ia caminhando, entendendo a posição onde ele estava, como ele ia fazer para sair do deserto, por ler as estrelas. Nicolas também começou a encontrar pela natureza os caminhos, começou a interpretar os caminhos da natureza. Isso é o ser humano. Quando não há mais jeito, ele consegue achar uma solução do nada. Como o curso de empreendedor fez com que nós entendêssemos como ganhar dinheiro com aquilo que nós tínhamos, também Nicolas conseguiu ler as estrelas, Nicolas conseguiu interpretar os caminhos da natureza e conseguiu sair desse deserto. Assim como Nicolas encontrou a saída do deserto, nós também vamos encontrar a saída dos nossos desertos. Saída de solidão, dificuldade. Deserto é uma linguagem, uma figura de linguagem, porém é uma metáfora quando nós trazemos deserto e trazemos vida cotidiana. Todos nós temos nosso deserto e todos nós temos condições de sair do deserto. Se nós perseverarmos, continuarmos a aprender a se virar e aprendermos a persistir e andar, nós vamos sair desse deserto. O seu deserto tem um fim, o meu deserto tem um fim. O deserto é para aprimorar nosso conhecimento, para nos deixarmos cascudo, maduro. Não tem como ser mimadinhos nessa terra, temos que ser cascudo, porque o deserto só derruba quem não está preparado. Se você tem pouca comida, mas você tem comida. Tem pouca água, mas tem água ainda. Não tem uma roupa, não tem coberta, mas tem os retalhos ainda. Você se preparou para o deserto. O problema é se você não teve preparação nenhuma. O deserto, mais cedo ou mais tarde, infelizmente, chega ali todos nós. A diferença é como nós vamos passar o deserto. Passe esse deserto, porque você passando esse deserto, você vai ter muita história para contar. Você só está contando, você só está escrevendo o livro da sua vida, não é um ponto final, é apenas uma vírgula. A tua história está sendo escrita nesse deserto, a vitória chegará também. A saída do deserto já está aí, sucesso!